Então agora vamos falar do último teste paramétrico para amostras independentes, que é a ANOVA em ordens de Kruskal-Wallis. Neste teste vamos ter uma variável dependente que tem de ser medida em pelo menos numa escala ordinal, e o nosso fator ou variável independente é uma variável qualitativa com mais do que duas categorias. Então, neste teste, o objetivo é comparar a distribuição da variável dependente nos K-grupos ou amostras independentes. Este teste é uma alternativa à ANOVA One Way, o teste paramétrico, e que nós devemos utilizar quando as condições de aplicação aos pressupostos da ANOVA não se verificam. Não tem pressupostos. As hipóteses deste teste, tal como no teste Mann-Whitney, têm a ver com o teste sobre as distribuições da variável dependente. Então, a hipótese nula é que a distribuição da variável dependente é igual em todos os grupos. A hipótese alternativa é que a distribuição da variável dependente é diferente para pelo menos um par de grupos. A estatística de teste é semelhante ao teste Mann-Whitney. O procedimento é quase a mesma coisa, ou seja, vamos somar as ordens de cada grupo dos valores observados e depois calculamos uma estatística com estas ordens. Tal como no teste da ANOVA One Way. Aqui também, se rejeitarmos a hipótese nula, temos de fazer comparações múltiplas, porque a hipótese alternativa só nos diz que existem diferenças nas distribuições, mas não me dizem onde é que existem as diferenças. Então temos de fazer comparações múltiplas para ver onde é que existem as diferenças. O valor do pivelo destas comparações múltiplas também é ajustado e nós podemos fazer isto no SPSS só através da nova geração de outputs, por isso é mais útil esses comandos do que pela forma tradicional para fazer esse comando no SPSS. Então, vamos ver aqui um exemplo. Então, queremos saber se a idade, medida em intervalos ou grupos etários, pode influenciar a qualidade do sono, que é medida numa escala de Likert, de 1 a 6, em que 1 é muito fraco, 6 a qualidade do sono é excelente. Então, temos aqui o gráfico com as nossas observações. Temos aqui os 3 grupos etários que estamos a testar. Então, vamos ver aqui os outputs deste teste. Então, também vamos ter informação sobre as ordens médias de cada um dos grupos, que me permite fazer a análise dos resultados da amostra, e temos uma tabela com os resultados do teste Kruskal, com a estatística de teste e o p-value associado. Se nós fizermos os outputs pela nova geração, os resultados são semelhantes. Temos uma representação gráfica dos valores observados e temos aqui os resultados sobre o teste. Então, se fizermos as comparações múltiplas, vamos ter aqui um gráfico que nos vai dar onde é que existem diferenças e a tabela respectiva. Ou seja, o que nós vamos analisar aqui vai ser as comparações 2 a 2 dos grupos que nós estamos a utilizar, que estamos a testar. Aqui o SPSS é mais sintético e só aparecem as diferenças. Não existem repetições, tal como no teste da ANOVA. Então, em primeiro lugar, temos aqui a comparação dos grupos. Por exemplo, aqui no primeiro caso, estamos a fazer a comparação do grupo mais de 51 e com o grupo dos 38 aos 50. E para analisar este teste de comparações múltiplas, o que nós vamos olhar para a última coluna que tem os p-values ajustados. Vão ser estes que nós vamos utilizar para analisar os resultados. E, olhando para aqui, o SPSS assinala
quais é que são os p-values significativos, ou seja, inferiores ao nosso alfa. Neste caso está definido 5%, então aqui a única diferença é dos 37 com o grupo mais de 51 anos. No gráfico, essa diferença está assinalada com uma linha amarela. Quando está assinalado com amarelo, quer dizer que a diferença entre estes dois grupos são significativos. Outra coisa importante, estes números que aparecem no gráfico representam a ordem média, a mesma informação que aparecia no outro output. Então vamos escrever os resultados. Então, as nossas variáveis, temos uma variável dependente que é a qualidade do sono, que é uma variável qualitativa ordinal, e o fator vai ser a idade, que é uma variável qualitativa ordinal com 3 categorias neste caso. E nós queremos saber se a qualidade do sono difere pelas diferentes classes etárias. Então, dado este objetivo e as variáveis, o teste que devemos utilizar é o teste ANOVA em ordens de Kruskal-Wallis, ou Kruskal-Wallis, porque a nossa variável dependente é uma variável ordinal e o fator tem 3 categorias. Não existem pressupostos neste teste. Hipóteses do teste Kruskal. A hipótese nula é que a distribuição da qualidade do sono é igual para as 3 classes etárias. Hipótese alternativa é que a distribuição da qualidade do sono é diferente para pelo menos um par de classes etárias. Então, olhando para os resultados anteriores, então, a nossa estatística de teste é uma estatística H com 2 graus de liberdade, com o valor de 6,55, o p-value é 0,038, com a dimensão da amostra igual a 246. Então, como o p-value é inferior a alfa, rejeitamos a hipótese nula. Logo, existem evidências estatísticas que a distribuição da qualidade do sono é diferente para as 3 classes etárias. Então, temos de fazer a análise dos resultados com as comparações múltiplas. Então, o que é que nós poderemos concluir? Que só existem diferenças significativas na qualidade do sono entre os participantes com idades até aos 37 anos, em que a média das ordens é 135,24, e os participantes com idade com pelo menos 51 anos, em que a soma das ordens é igual a 108. E temos um p-value de 0,036, sendo maior a qualidade do sono nos mais jovens. E a qualidade do sono dos participantes entre os 38 e os 50 anos, que tem uma média das ordens de 128,37, não é diferente dos restantes participantes. Então, conclusão é que a qualidade do sono é significativamente maior nos participantes com idade até aos 37 anos que os participantes com idade superior a 50 anos, não existindo outras diferenças significativas. Então agora, comandos do SPSS. Só para mostrar, temos aqui os comandos da forma tradicional, em que utilizamos o Analyze, o NoParametric Test, Legacy Dialogues e K Independent Samples, K amostras independentes. Escolhemos aqui a nossa variável dependente e aqui no Grouping Variable a variável que define as amostras a comparar. Tal como no teste de Mann-Whitney, nós temos de dizer ao SPSS que são os códigos que nós estamos a comparar. Neste caso, estamos a comparar, se tivéssemos visto a informação da variável, víamos que a variável estava definida de 1 a 3 e são estes valores, os códigos da variável que nós colocamos. Mas é preferível fazer através da nova geração, porque aqui temos os testes de comparações múltiplas. Então, vamos ao Analyze NoParametric Test Independent Samples. Nos campos, vou colocar a variável dependente no test field, campos a testar. Nos grupos, a variável que define os grupos. Neste caso, já não precisamos de definir quais são as categorias que estamos a testar. Depois, nos settings, vamos escolher o nosso teste. Então temos aqui a ANOVA de Kruskal-Wallis e por defeito aparecem logo as comparações múltiplas. Depois, quando nós vamos ver os resultados, temos esta tabela que nos resume os resultados, o p-value e se rejeitamos ou não a hipótese nula, e depois, clicando 2 vezes, temos os resultados que
do teste que vimos há bocadinho. Então, temos aqui os resultados do teste cruscal. Como rejeitamos a hipótese nula, nós precisamos de alterar aqui que aparece em baixo, aqui a informação, e vamos ter de escolher, em vez de escolher aqui o teste de amostras independentes, vou selecionar a opção das comparações múltiplas e selecionamos esta opção, Pairwise Comparisons. E vai-nos aparecer a informação sobre as comparações múltiplas.